esse vídeo eu acho que de todos tem a maior chance de cair. Então, se você puder assistir, assiste logo, porque daqui a pouco esse vídeo cai. Vamos lá. Você já reparou como os governos não param de ganhar poder? Cada vez mais os governantes querem controlar a nossa vida. Se você pensa no governo lá no passado, lá na Mesopotâmia, na Grécia, o governo tinha um papel: manter aquela comunidade segura. Ponto. Depois foram incorporadas as leis. A própria comunidade, junto com o governante, tomava a decisão do que eram as leis. Porque se o povo não concordasse, não tinha lei. O Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis que a gente tem, se aquela comunidade lá da Mesopotâmia não aceitasse as leis, não teriam aquelas leis. Se ela existia, é porque a população concordava com ela. Você pode ver que conforme o tempo vai chegando mais próximo da gente, os governantes não param de ascender, de ganhar poder. Até chegar no século XX e agora no XXI, que é o auge desse poder. E muito disso a culpa é nossa. A sociedade tem o péssimo hábito de trocar liberdade por uma pseudo-segurança. Sugiro algumas pessoas, como na obra lá de V de Vingança, eu vi o filme ontem, por isso que veio a ideia desse vídeo hoje. Mas 1984 e etc. Mostrando, são distopias, mostrando que se esse governo não é parado, daqui a pouco você não escolhe mais nada. Quem leu 1984 sabe do Big Brother, do Ministério da Verdade, do Ministério do Amor. Interessante as palavras corretas. Eu acho que dá para fazer uma correlação com o mundo atual. Esse Big Brother de 1984, esse grande irmão, não é à toa que a Globo ainda usa o termo Big Brother, não só a Globo, vários países. Ele era o governante e ele sabia melhor que você o que é bom para você e sua família. E o povo foi acreditando nisso e vai dando poder para o governante. Você pode ver que agora virou moda nas ditaduras atuais querer cercear a nossa liberdade de expressão. A gente sabe que hoje a ágora da democracia são as redes sociais. Ninguém se reúne mais em praça, como acontecia em Atenas. Agora é tudo pela rede social, é o que eu estou fazendo aqui agora. Então as redes sociais são a ágora, são esse espaço de debate. Qualquer governante, direita, esquerda, centro, baixo, alto, qualquer um que falar para você que as redes sociais têm que ser reguladas, têm que ser controladas ou até mesmo banidas, são pseudo-ditadores. Por quê? Porque o governo não pode te dizer o que é verdade e o que é mentira. O governo não tem esse poder. Quem decide isso somos nós e a nossa comunidade. Ponto. Se o governante disser para você que é para o seu bem tirar o seu direito de fala, tirar o seu direito de proteção, de expressão, sai de perto. Porque ele vai usar isso o resto da sua vida contra você. No V de Vingança, depois assistam um filme lá, ou leiam, na verdade a HQ é melhor, né, o quadrinho, o termo que vocês queiram usar, mas o filme é mais rápido. O filme ele é tão preciso na análise, que no meio do filme eles falam de controle populacional por meio de... Como é que eu vou falar isso para minha live não cair? Por meio de bichinhos que entram em você e podem te gerar o mal. Na obra V de Vingança, eu não estou falando que no mundo real foi assim, ok? Na obra, o governo usa de vírus para fazer um certo extermínio da população e dar ainda mais poder ao governo, porque o governo vai chegar com a cura e vai todo mundo abrir mais ainda a mão da sua liberdade pela segurança do Estado. Sendo que no filme, foi gerado pelo próprio governo. E dá-lhe poder para o Estado. Veja o filme. O governo, ele tem que manter a sociedade segura. A gente paga o governante para isso. E outra coisa, na obra também eles falam isso.
A mulher faz um questionamento ao ver e ele fala: o povo não tem que ter medo do governante. É o governante que tem que ter medo do povo. Não é à toa que quando começam essas passeatas muito grandes, como aconteceu na época da Dilma, que resultou no impeachment dela, e agora não para de aumentar a movimentação o povo na rua. Você pode ver que 7 de setembro ficou muito cheio. Se você não quiser aceitar, eu não posso fazer você ver a realidade. Isso depende de você. Mas as ruas ficaram muito cheias no 7 de setembro. Já estou vendo aí que tem gente falando em outubro vai ter outra. Ele fala no filme que os governantes têm que ter medo do povo e não o contrário. Só para terminar, essa obra ela é uma crítica ao fascismo, aos governos autoritários do século XX. E, infelizmente, a maioria dos brasileiros não sabe o que é fascismo. A maioria dos brasileiros fazem uso dessa palavra, mas elas não entendem o que essa palavra significa. Isso é uma outra estratégia do governo. Por quê? Você concorda? Desculpa o vídeo estar longo, mas a análise é boa. Você concorda que todos nós pensamos usando palavras? Você não pensa, hoje eu vou na casa da minha avó. Vou fazer uma caminhada. Você pensa usando palavras. Se você não domina as palavras, o conteúdo delas, você não consegue pensar direito. É só uma análise lógica. Então, o que é o fascismo? O professor Olavo ensinou a gente. Depois trouxe todas as fontes históricas para comprovar. Marx, no século XIX, escreveu a tese lá do socialismo, né, da revolução do proletariado e etc. Qual é a tese, o eixo central da obra, do pensamento de Marx? Que existem só duas classes sociais, sempre existiram só duas classes sociais. Já começa errado aí, mas ok. Só existem duas classes sociais e que essas duas classes sociais brigam pelo poder. E que existe o proletariado, que é quem vende a força de trabalho. E existe o burguês, que é quem usa dessa força de trabalho para poder ficar rico. Esse é o pensamento do Marx. Briga de classes sociais. Surge lá no século XX, no início do século XX, Mussolini, governante da Itália fascista. Mussolini foi socialista a vida inteira. Você pode ficar bravinho aqui, xingar. Mas não disseram que o fascismo é de extrema direita. Pois é, vai estudar antes que você fale bobagem. Mussolini e o pai de Mussolini, ou seja, ele cresceu numa casa que todo mundo era socialista. Só que o que Mussolini pensou? Marx está certo. Só tem uma questão que Marx errou. A verdade é que não existe uma briga entre classes sociais. Existe uma briga entre países pobres e países ricos. A ideia de opressão e oprimido, de opressor e oprimido, de uma classe social sobre a outra, foi modificada para países oprimidos e para países opressores. E a Itália se encaixa como um país oprimido. O fascismo, ele é uma derivação do socialismo. Se você é muito socialista, você não vai aceitar isso nunca. E eu nem estou dizendo que o fascismo é um socialismo, ele é uma derivação do socialismo. E essa obra faz uma crítica a isso. Se agora são estados que brigam porque um estado é oprimido e outro é opressor, você que faz parte desse povo, desse país opressor, me dê poder, abra a mão do seu poder, dê a mim, no caso lá, o governante fascista, que eu, melhor do que você, vou te proteger, vou te dar víveres, vou te dar a verdade, porque você sozinho não é capaz disso. Esse é o eixo da obra V de Vingança, a crítica deles. Isso é o fascismo. É impossível você conectar o fascismo à direita. Até porque, não, mas o fascismo era nacionalista. Pois é, mas a direita não é nacionalista. A direita é patriota. É um outro princípio que eu já fiz um vídeo gravando sobre isso. Vai dar 10 minutos aqui, eu tenho que desligar o vídeo. Então assistam. V de Vingança, mas use a cabeça. Para com esta merda de você entregar ao governante, aí sim, de direita, de esquerda, do caralho que seja, o poder sobre a sua vida. Quem manda na sua vida é você. É você e sua família. Savi?